Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o nosso canal da Code Experts aqui no YouTube. Nesse vídeo, como já tem no título aí, ele vai ser um bônus, vai ser um extra para a gente agregar valor à nossa série dos primeiros passos com Laravel, tá? Aprendendo Laravel 10 por meio da criação de um blog. Inclusive, se você não acompanhou, eu vou deixar o link da playlist aqui recomendado ou na descrição desse vídeo. E aí nesse vídeo nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar para que eu traga mais insight para você. Eu vi que é até melhor do que eu pegar um conteúdo do Laravel Master e trazer aqui para o canal sobre a parte de relacionamentos, eu trazer esse relacionamento que é o muitos para muitos, para que você agregue junto com um para muitos que eu já mostrei, tá? E aí tendo esses dois conhecimentos da relação, inclusive se você tem o conhecimento da relação um para muitos, o um para um vai ficar mais tranquilo, tá? Nessa visão. E aí trazendo esse conhecimento do muitos para muitos, você já vai ter mais know-how aí para manipular essa parte dentro do Laravel, tá? Então, vamos lá, vamos já começar sem muita delonga. A gente está aqui no VS Code, na pasta aqui do projeto, tá? E eu vou fazer pela base, tá? A gente já começa a fazer o que a gente precisa na base, depois a gente sobe para os models. Inclusive, a gente vai precisar criar um model de categorias. A gente já pode até fazer isso aqui. Deixa eu abrir aqui o terminal. Tá? Deixa eu só organizar aqui para ficar mais fácil de digitar aqui. Deixa eu fechar esses terminais todos aqui. Depois eu abro na medida que eu for precisando. Então, eu já vou gerar aqui o nosso model. Deixa eu só mudar aqui o layout do teclado. Category, tá? Minimizar aqui. Category, eu posso gerar ele como a migration, como a factory. Acho que por um momento é isso que eu preciso, tá? Então vamos gerar aqui. Beleza, ó, foi gerado o model category, a factory e a migration, tá? Vamos aqui, Ctrl P. Create _ categories. Você percebe que nessa geração Laravel já coloca corretamente o plural da palavra, tá? Para o inglês, no caso. E nessas categorias eu vou colocar aqui um varchar name para o nome da categoria. E também, só para a gente agilizar, um slug, tá? Esse slug aqui, não vou me preocupar muito com o ponto correto do slug, mas o que seria o ponto correto de um slug? Você já definir ele como unique, tá? Você pode inclusive já deixar isso marcado na base, tá? Como unique. E na geração disso, você colocar de fato a geração do slug para evitar slugs repetidos. Tá bom? Se eu tentar cadastrar, mantendo essa configuração, se eu tentar cadastrar um slug que já existe, já vou ter o erro da base para cima. Mas aí é importante que você também controle isso no seu app. No banco eu vou deixar como unique, mas eu não vou me preocupar na hora de cadastrar ou de gerar, porque eu não vou criar também uma área completa de categorias, tá? A gente vai fazer mais pelas factories para a gente entender o muitos para muitos. Tá? Então já se desenha aqui o muitos para muitos entre os posts e categorias, tá bom? Então beleza, feito isso, vamos partir agora para o início de fato da nossa relação muitos para muitos. Vamos já fazer aqui, ó, uma migration. Então PHP Artisan Make Migration. Eu vou criar uma tabela chamada category _ post, tá? Table. O nome da nossa tabela vai ser category _ post e o nome da nossa migration, create category post table, tá? Esse aqui vai conter a tabela central, a tabela pivô, que vai conter a ligação de muitos para muitos entre posts e categorias, tá? Então, como a gente tem uma ligação muitos para muitos, ou seja, eu não poderia ter uma referência de post em uma categoria nessa visão de muitos para muitos. E o inverso também é verdade, eu não poderia ter uma referência em post de uma categoria. Isso me limitaria a um para um ou um para muitos
como eu quero que um post tenha várias categorias e a categoria, consequentemente, vai ter vários posts, as referências dessa ligação vão ficar intermediárias, ou seja, vão ficar numa tabela pivô, numa tabela que centraliza essas ligações, tá bom? E aí aqui já entra um primeiro... Eu vou caminhar aqui muito pelo Laravel Way, o jeito que ele reconhece as coisas dinamicamente, mas sempre como eu mostrei lá na série diretamente, sempre tem uma forma de você editar como tem que ser. Tem o jeito dinâmico e você tem como colocar, por exemplo, os meus nomes não respeitam o jeito dinâmico que o Laravel faz, eu consigo, por exemplo, dizer no model o nome da minha tabela, eu consigo mudar o nome de uma chave estrangeira e assim por diante, tá? Mas aqui eu vou chegar, aqui eu vou fazer do jeito dinâmico do Laravel, tá bom? E o nome dessa tabela intermediária aqui, ela já entra com esse primeiro dinamismo, beleza? Vamos entender na própria migração aqui. Deixa eu só minimizar mais. Ctrl P, create underline categories, não, category underline post table, tá? Primeiramente, qual é o padrão para nomenclatura de uma tabela pivô? O Laravel vai procurar por uma tabela intermediária, tá? Em ordem alfabética, baseado no nome dos models. Então, category underline post. E aí aqui dentro nós vamos ter duas referências, tá? A priori, mas você pode colocar colunas extras, eu não vou cobrir isso aqui, tá bom? Mas você pode sim colocar informações adicionais nessa tabela intermediária, tá? Então aqui a gente já meio que conhece, é o foreign ID, então eu não preciso me explicar muito com respeito a isso. Ele vai ser constrained. E aí, se você decidir assim, você pode colocar cascade on delete, tá? Eu fiz assim só para a gente ter um arcabouço para a gente duplicar aqui. E aí, o nome de cada coluna referência automático que o Laravel vai buscar vai ser o nome do model underline ID. Então, category underline ID. Nesse caso não tem questão de ordem, porque ele já vai procurar os nomes corretamente, tá? E aí, basicamente, essa aqui é a nossa definição para as... Deixa eu só organizar aqui. Para as colunas aqui, tá? Da tabela pivô, que vai representar a ligação entre posts e categorias, tá bom? Feito isso, eu posso vir aqui, deixa eu já fazer o PHP Artisan Migrate, tá? Na verdade, deixa eu só verificar aqui qual banco que eu usei. Foi MySQL, né? Eu vou iniciar o banco rapidamente aqui, tá? Beleza, banco iniciado, vou rodar a nossa migração. E aí, certinho, as duas tabelas, uma para categorias e uma para ligação entre categorias e posts, foram criadas com sucesso na nossa base, tá? Agora, vamos já partir para o módulo, tá? Lembrando que essa parte aqui, como eu expliquei na série, mas pode ser que você não veio a assistir a série nessa parte, deixa eu já fazer um apanhado bem rápido do que acontece aqui nessa linha, e aí aqui já vai ficar auto-explicado, né? Foreign ID vai ser a coluna nessa tabela, que vai conter a referência para a tabela externa, tá? No caso, se a gente pensar em post, a chave estrangeira ficaria aqui. Assim como a gente fez ali em posts e autor, se a gente pensar no autor, a chave estrangeira fica em post, porque ele é dono de um post, certo? Nesse caso do muitos para muitos, tanto post quanto categoria vão ter chaves estrangeiras nessa tabela aqui, tá? Nessa categoria underline post. Aí essa tabela e as suas colunas vão apontar para essas referências das tabelas a qual essa referência faz ligação, tá bom? E aí, nesse caso, essa vai ser a coluna que vai conter essa informação. Quando eu coloco constrained, eu crio de fato a chave estrangeira nessa coluna que vai indicar não somente de voz que essa é uma coluna que tem ligação, mas de código também. Ou seja,
Se eu não tiver o constrained, e muito menos o cascade on delete, porque só vai ser possível o cascade on delete se eu tiver um constrained, uma criação de uma chave estrangeira, eu vou ter essas colunas mais gerenciada via app do que pelo banco. Quando você coloca a chave estrangeira, aí você realmente garante o comportamento daquela ligação pelo código do banco, tá? Pelo código do banco, pela lógica do banco, tá bom? Então, esse constrained aqui, ele faz essa criação da chave estrangeira. E o cascade on delete vai me indicar aqui, toda vez que eu apagar um pi, as referências aqui, filhas, vão ser removidas. Isso vale tanto para eu apagar uma categoria, quanto para eu apagar um post. Se isso fizer sentido na tua lógica, na tua regra, você pode manter esse cascade on delete aqui, tá bom? Então, beleza. Feito isso, vamos subir o nível aqui. Eu posso fechar, já rodamos ali a migração. Eu vou fazer aqui um Ctrl P, vou pegar aqui o meu category, model, Ctrl P, meu post, model, tá? Vamos fazer aqui, ó, eu estou no post, então public function. Se eu posso ter muitas categorias, eu vou chamar o nome do método de ligação de categories. Ele vai retornar para mim um belongs to many, tá bom? E aí eu vou fazer o return this belongs to many, ou seja, pertence a muitos o quê? Muitas categorias. A gente referencia a category class, que é o nosso model, tá bom? Basicamente isso. Se eu pegar isso aqui e copiar, eu posso jogar direto em categoria. E aí, nesse caso aqui, em categoria, eu vou ter muitos posts nessa ligação. Belongs to many também, só que com, no caso, post. Deixa eu só apagar esse Y aqui, para mim poder fazer o auto-import. E aí, ele importou aqui para mim. Esse aqui, esse belongs to many vai ser o retorno desse método posts, tá bom? Lembrando que aqui que eu acho que ficou um pouco vago ali na série, talvez alguns possam ter achado vago, alguns possam ter entendido, tá? Mas esse método de ligação, ele permite dois caminhos inicialmente da base, que é o quê? Quando você acessa o método, que é o que está visivelmente implementado aqui, você tem o retorno de um objeto chamado, no caso dada a relação, nesse caso aqui é um belongs to many, você tem o retorno desse objeto quando você acessa o método. E a partir daí você pode fazer várias interações via Query Builder e assim por diante em cima dos dados daquela ligação, tá? Quando você acessa posts como uma propriedade e essa propriedade tem o mesmo nome do método de ligação, o Laravel ele vai pegar a massa de dados, dado uma referência desse model atual, ele vai trazer os dados associados dele já em uma collection, ou se você estiver printando já serializado, tá? Então existe essa pequena diferença. Quando eu acesso, por exemplo, vamos supor aqui, né? Eu vou colocar aqui rapidamente. Eu coloco category find 1, peguei a categoria 1. E eu acessar posts, aqui é uma propriedade que tem o mesmo nome do método de ligação, que indica que essa categoria pode ter muitos posts, em muitos para muitos. Aqui nesse caso, o Laravel já vai me retornar a collection dos dados associados, tá? Quando eu acesso o método de fato, aí eu vou ter o retorno de um objeto belongs to many. Isso vai valer dado a ligação que existe nesse método que você está trabalhando algum tipo de relacionamento, tá? Aí isso aqui me permite o quê? Por exemplo, eu poderia pegar somente os posts com status, no caso a gente colocou isActive, né? Com isActive true. Aí eu farei um get. Você percebe? Então, nesse caso, eu vou conseguir fazer várias operações em cima desses dados relacionados, aplicando esse tipo de filtro, por exemplo, e assim por diante. Aqui, quando eu tenho posts e o retorno é muitos dados, o Laravel retorna uma collection.
A collection do Laravel, ela tem diversos métodos que você consegue manipular essa collection, como por exemplo, fazer um count, tá? Só tirar o caps lock aqui. Fazer um count. Você poderia também fazer um contains. E aí, por exemplo, eu quero saber se o model post 1, né, o post 1 existe nessa ligação de posts com a categoria 1 e assim por diante, tá? Então, esses métodos aqui já seriam métodos do nível de collection. Por quê? Porque quando eu acesso a propriedade, eu já tenho os dados populados em uma collection retornados, tá bom? Então, eu espero que esse ponto tenha ficado claro aqui nesse caso, tá? Então, voltando aqui para a ligação, belongs to many é o método aqui que retorna um objeto belongs to many que representa essa ligação de muitos para muitos. E aqui em categoria eu tenho muitos posts, posso vir a ter muitos posts para uma categoria. E em posts eu posso ter muitas categorias para um post específico, tá bom? Então, a visão e a definição é basicamente a mesma, dado que você vai colocar só a referência correta do modo relacionado. Aqui em posts, eu aponto para categoria, e em categoria, eu aponto para posts, tá? Então, dessa forma, a gente já tem uma ligação de muitos para muitos, tanto representada do banco, né, que tem que ter, e agora representada aqui no model, tá bom? Como que a gente poderia fazer, por exemplo, ali no controller, vamos só colocar, só para a gente ir concluindo aqui. E claro que eu vou passar mais alguns insights dessa ligação, vou até direto na doc para te mostrar as possibilidades. Vamos aqui no admin posts controller, deixa eu só minimizar aqui. Eu posso, por exemplo, vir aqui no create e mandar as categorias tal qual eu fiz aqui no user. Eu vou mandar categorias também, só o ID e o name, tá? Ainda tem que criar essas categorias, inclusive. Vou injetar ela aqui, então category, né, injetar o model, tá? E aí é isso, eu posso mandar isso lá para view, então categories. Beleza? Ctrl P, deixa eu abrir aqui o create .blade.php de posts. Deixa eu só minimizar aqui. Minimizar, tá? Deixa eu copiar tudo isso aqui. Colar aqui. A gente pode colocar aqui o name categories. Nesse caso aqui, como eu vou poder selecionar várias categorias, já vou colocar ela aqui como array, para a gente poder ter um array dos IDs selecionados nesse select, que eu vou permitir um multiple, tá? Você pode usar também checkboxes sem problemas, tá bom? Então, selecione as categorias do post. Aqui eu vou fazer categories, user, Ctrl D, category no singular, ID name, né? Deixa eu por hora só remover esse error daqui. E é isso que eu preciso. Vamos aqui. Primeiramente, vamos fazer um Ctrl P. Deixa eu pegar aqui Category Factory. A gente tem o name e o slug, então a gente coloca aqui o name. Name, slug. A gente vai pegar ali o str. Slug. Name. E aí eu vou já importar isso lá em cima, tá? E aqui o name eu vou colocar aqui, ó, this. Faker, tá. Então, words eu vou colocar 2 e aí
eu vou deixar como texto, eu vou deixar, no caso, para isso, o segundo parâmetro como true. Beleza? Esse str aqui, deixa eu importar ele aqui. Use illuminate, copiar aqui para agilizar, suporte, str. Beleza. Então, nome, slug, a gente já tem uma fábrica aqui, né, uma definição de geração de categorias. A gente pode... Deixa eu fazer rapidamente aqui pelo Tinker, tá? Então, o Tinker ele é um wizard que ajuda a gente a interagir com a aplicação. Eu posso fazer aqui, ó, category, factory, criar 5 categorias, create aqui. Category not found. Laravel deveria reconhecer essa parte aqui. Deixa eu só me sair aqui. Deixa eu pegar pelo namespace. Era para ele reconhecer automaticamente aqui. Factory. 5, né, que a gente colocou. Create. Beleza, gerou pra gente aqui certinho. Agora vou criar aqui um novo terminal. Eu vou fazer o levantar aqui do nosso server, built-in server. Deixa ele rodando aí. Deixa eu abrir o Chrome aqui. Nossa home está aqui. Eu posso pegar o admin posts aqui. Deixa eu só me lembrar, não sei se eu coloquei um usuário meu, acho que sim. Na verdade, deixa eu vir aqui, deixa eu limpar aqui. E o zero. A gente gerou vários, né, na verdade. Opa, deixa eu pegar esse primeiro usuário aqui, ó. E o meu que eu tinha cadastrado, eu tinha assumido, né? Password, a senha padrão. Beleza. Deixa eu rodar aqui o built-in server do... Na verdade, fazer um npm run build. Deixa eu só ele gerar aqui pra gente. Beleza, para ele deixar gerado aqui, porque a gente estava alterando as coisas e estava ficando mais no hot server ali, né? Então, beleza. Vamos aqui em criar post. E aí nós já temos aqui as nossas categorias, tá? Então, beleza, já estão aqui disponíveis. A gente pode segurar Ctrl e selecionar várias. E aí, se a gente vier aqui... E post control aqui no store, tá? No método. E a gente fazer um dd aqui em request categories. Só preencher aqui, ó, posts com categorias. Beleza, selecionar o autor aqui. Criar post. A gente vai receber exatamente um array com os IDs das categorias, tá? Aqui pra gente. Se a gente voltar aqui, a gente pode até validar isso aqui, tá? Como a gente poderia validar isso? Vamos aqui. Até um extra aqui pra gente. Então, Ctrl P, deixa eu ir aqui em post request. Deixa eu colocar aqui categories como required, tá? A gente tem que mandar pelo menos um aqui. A gente pode vir aqui para o create, copiar aqui novamente o error, colocar aqui categories aqui pra gente. Vamos voltar aqui no Chrome, deixa eu reenviar aqui zerado mesmo. Beleza. Se eu selecionar o primeiro aqui, a gente tem que continuar caindo na validação, tá?
Neste caso, na verdade a gente pode até remover ele, né, para evitar esse detalhezinho aqui, porque ele vai acabar passando mesmo indo vazio. Então, deixa eu deixar, no caso, tirar esse primeiro option aqui, que como já vai ser obrigatório e eu não selecionar nada, já vai cair na validação. Deixa eu organizar aqui o label também. Selecione uma categoria para o post, ou selecione as categorias, né? Do post. Atualizar aqui, beleza? E se a gente mandar, já valida. A gente selecionar um pelo menos, já passa certinho essa informação, tá? Post com categorias. Validando assim, fica mais fácil para a gente já chegar no cerne da questão aqui, que é o seguinte. Vamos aqui, voltar aqui no Post Controller. Request Categories vai trazer aquele array que eu falei para você, que traz as referências de cada categoria selecionada, os IDs, né? Uma lista de IDs. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, como eu já estou validando e eu vou garantir que vai vir categorias pelo menos, isso vai, claro, dada a regra, tá? Mas nesse nosso cenário aqui, você percebe que eu chamei o user posts create. Ou seja, eu chamei a referência de um usuário, dado o exemplo do final da série, onde eu crio um post por meio desse usuário. Esse método aqui, quando ele cria o dado, e nesse caso um post, ele vai retornar o model post populado com os dados do post criado. Então eu posso, por exemplo, pegar aqui o post igual, e aqui abaixo fazer post categories, como um método mesmo. Create não, por quê? Porque eu não vou criar uma nova categoria associada ao post. Eu vou pegar uma lista de categorias e vou sinkar com esse post que está sendo criado. Isso também vale lá para a parte da edição. Então, ao invés de fazer um create, eu vou fazer aqui um sync. Esse sync espera um array com os IDs que vão ser sinkados. Beleza? Que estão aonde? Request Categories, que vem ali do nosso form. Então aqui nós estamos sinkando as categorias. E aí, se nós viermos aqui, vamos criar. Deixa eu tirar o DD, né? Tirar esse DD aqui. Nesse caso desse post, nós temos que ter a categoria de ID 1 e 2 relacionadas com esse post recém-criado. Eu vou atualizar, vou reenviar. E aí, beleza. O post é o ID 52. Vamos usar um pouco aqui do terminal para a gente poder encontrar esse post. Deixa eu só limpar aqui. Então, post find 52. Nesse caso, deixa eu só colocar o namespace completo aqui. App models. É o post exato. É o post exato que a gente criou. Se eu pegar esse post find 52 e pegar categories, ele vai trazer pra gente a categoria de ID 1 e a categoria de ID 2, tá? Relacionados com esse post. Então você percebe que quando eu acessei categories como uma propriedade vindo do model populado com os dados do post 52, o model esse post, e eu acessei categories como uma propriedade, ele já me retorna uma collection com os dados relacionados a esse post 52, tá? Então, a gente percebe que ele tem a ligação, esse post 52, ele tem categoria 1 e a categoria 2, tá bom? A gente pode também, só para ficar clara a diferença aqui, se eu acessar categories como método, aí você percebe que o retorno já não é aquela collection, e sim o objeto belongs to main. Que, por exemplo, eu poderia fazer um count, tá?
Esse count ele já vem diretamente do objeto belongs to many, mas esse método count também está na collection. Então eu poderia fazer categories count. Por quê? Porque esse count aqui ele já vem de uma collection, tá? Só que, por exemplo, eu poderia fazer categories order by ID desk. Tá? Então você tem essa pequena diferençazinha sutil. Por quê? Porque o Laravel ele acaba facilitando muito a vida, né? Ele tem muitos caminhos para facilitar a vida. Então, quando você acessar uma propriedade que ela é o mesmo nome de um método de ligação, ele já vai buscar esses dados relacionados e entregar uma coleção desses dados para você trabalhar. Tá? Se você precisar fazer mais manipulações, buscas em cima desses dados, você pode acessar diretamente o método de ligação e executar o que for necessário em cima desses dados, tá bom? A partir do que o Query Builder te permitir e a partir também do que aquela classe belongs to many te permitir como métodos ou como API pública de trabalho, tá? E aí, só para a gente concluir, vamos aqui na documentação, tá? Estou aqui no site laravel.com, vamos aqui em Documentation, vamos aqui ó, em Eloquent ORM, vamos aqui na parte de Relationships. Nós vamos ter aqui várias relações, inclusive eu quero trazer alguns vídeos sobre esses dois tipos de relação também aqui para o canal, tá? One True e Many True. Mas aqui a gente tem o Many to Many Relationships. E a gente pode... Deixa eu fazer um Query Relationships, né? Deixa eu só pegar aqui, ó, Query Relations. Beleza, eu cliquei aqui em Query Relations. Deixa eu só pegar aqui... Ó, aqui tem uma explicação, ó, para aquela parte que eu falei, né? Relationship Methods versus Dynamic Properties. Ele vai te explicar certinho, quando você chamar posts, você já vai ter, nesse caso aqui, que a gente tem um usuário 1 que vai ter vários posts, no quesito de autor, como a gente fez exemplo, na série, né? Então ele já vai trazer esse dado, se existir, ele já traz a coleção dos dados relacionados, ou o dado relacionado se for 1 para 1, tá bom? Ou da parte do belongs to também vai ser um dado relacionado. Deixa eu só voltar ali acima, que eu quero mostrar para você só a parte do insert aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, você pode tranquilamente fazer um save. O save é a visão do Active Record, tá? Você pode fazer um save main, salvar vários dados relacionados de uma vez. Você pode usar o create, tá? Que aí você vai criar um dado relacionado e essa relação já vai ser salva corretamente. Também create many. E aí o que eu quero trazer aqui para você é a parte do many to many relationship com respeito à visão de criação, que é attach de attaching. O attach, no caso, você vai conseguir atachar ou uma lista de IDs na visão muitos para muitos, só que nesse caso você só atacha, ou seja, você só... Vamos pensar assim, você só vai inserir a relação, tá? As referências, não é a criação do outro. Suponha que já tem as categorias criadas e você já tem os posts criados. Então você vai fazer save das ligações. Então o attach ele só vai colocar essa ligação na tabela intermediária. O detach é o inverso. Você vai remover, se você passar uma lista, você vai remover aquelas ligações, tá? O sync, que foi o caso que a gente fez, e aí aqui eu já explico melhor o que eu usei ali, você vai conseguir fazer, por meio do mesmo método, o attach e o detach. Então, suponha que, aqui ó, suponha que nesse primeiro momento você colocou, vamos pensar que aqui são categorias, tá? Para um post, aqui tá roles, mas vamos pensar no post. No primeiro momento eu coloquei o ID 1, 2 e 3, então eu vou ter relacionado àquele post específico essas três categorias, de ID 1, 2 e 3. Se eu vier num próximo sync colocar somente 1 e 2, automaticamente o Laravel já vai remover a referência do 3, porque nesse sync eu já não tenho o 3 ali listado, tá? Então ele já vai fazer um processo de attach e de detach, tá? Automaticamente, por meio do mesmo método, tá bom? Aqui ele fala um pouco mais sobre questões de... Você pode ter colunas extras dentro de uma tabela pivô, e aí se você precisar fazer trabalhos em cima dessas colunas extras, ele já mostra aqui alguns exemplos, tá?
Você vai ter também essa parte do toggle. O toggle ele confunde um pouco porque ele vai ter a mesma visão de você fazer um attach e um detach, tá? Ele até explica aqui, né, que a relação muitos para muitos ela provê um método toggle, né, que é aquela ideia de ligar, desligar, né? Dado se o status, por exemplo, vamos pensar assim no status, se o status está true, você faz um toggle, ele vai ficar false. Se você fizer um toggle, ele vai ficar true. Então, nessa visão aqui, o toggle também ele vai fazer a mesma ideia. Então, por exemplo, se dado um ID, ele atualmente está taxado, está ligado, está salvo nessa ligação, ele vai ser automaticamente removido, tá? Então, se, por exemplo, eu chegar aqui nesse momento, toggle, e 1, 2 e 3 não estiverem nessa ligação dos dois dados manipulados, eles vão ser atachados. Se em um segundo momento eu vier com esse mesmo array aqui, eles vão ser desatachados, tá? A diferença para o sync. O sync, ele basicamente, se eu passar isso aqui no primeiro momento e não existir a ligação ali salva, ele vai criar. Se eu passar esse mesmo array no segundo momento, nessa relação, ele não vai fazer um processo de remover, ele só vai syncar novamente, ou seja, vai manter a mesma coisa. Já o toggle não, o toggle, se eu passei isso aqui no primeiro momento e esses 3 IDs não existem nessa ligação, ele coloca. Se eu passar o mesmo array no segundo momento, ele vai desligar todos, beleza? O sync mantém. O sync ele só faz assim, por exemplo, vamos pensar aqui no nosso exemplo, né? Eu não coloquei no editar aqui, mas por exemplo, imagina que eu selecionei isso aqui no editar, esses dois, e aí salvei. O sync vai syncar esses dois IDs naquela tabela intermediária. Se no segundo momento eu atualizar e manter esses dois IDs, o sync não mexe em nada. Mas se eu chegar no outro momento e tirar esse 1 aqui e mandar somente o ID 2 aqui dessa categoria, o sync já remove tudo que está e mantém só o 2. Se fosse o toggle ele iria somente desligar o 2, porque ele faz esse processo de existindo o ID, ele faz o detach, não existindo, ele faz o attach. Tá? Espero que tenha ficado claro, é um pouco confuso mesmo. E aí eu vou deixar no caso aqui o link da doc para vocês aprofundar, mas o caminho é fácil, a gente até fez o caminho para chegar até aqui. Tá bom? E espero que esse conteúdo tenha agregado aí mais informações para você. E se por algum acaso ficou confuso, fica à vontade aí para tirar suas dúvidas nos comentários ou corrigir algum ponto aqui que porventura eu tenha errado, tá bom? Fique à vontade aí respeitosamente, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui nesse conteúdo. Espero que ele realmente tenha agregado mais valor para o que a gente já fez na série, tá? Na série dos 4 vídeos criando esse blog que a gente acabou de ver, tá? No caso, quem já participou da série aqui acabou vendo a criação, né, do blog. E aí, no caso, o nosso blog aqui, tá? Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir. Que esse conteúdo tenha sido realmente enriquecedor para você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e se puder deixar um like no vídeo aqui para ajudar que esse vídeo seja impulsionado para mais pessoas, eu agradeço desde já o seu like. Se você não curtiu, também deixa o dislike para a gente entender o que funciona e o que não funciona aqui no canal, tá bom? E qualquer dúvida, como eu já comentei, se você tiver qualquer ponto que ficou obscuro ou que você queira pontuar, fica à vontade para comentar aí e deixar esse conteúdo mais enriquecido com as suas contribuições. No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê em breve em um próximo vídeo, em uma próxima série ou em um próximo curso aqui na Code Experts. Até mais.